Para falar sobre como posicionar elementos dentro da página de um aplicativo Shiny, a gente precisa falar sobre Bootstrap. O Bootstrap ele é um framework CSS criado lá atrás pelas pessoas que desenvolveram o Twitter e que hoje é utilizado pela grande maioria dos sites na internet. Na prática, o Bootstrap é uma coleção de código CSS que pode ser facilmente inserido dentro de elementos HTML. Utilizar o Bootstrap te garante duas vantagens. A primeira é que você ganha tempo em não ter que escrever do zero o código CSS da sua página. E segundo, a sua página ganha responsividade. Uma página responsiva é aquela que reagrupa os seus elementos a depender do comprimento da tela. Por exemplo, se eu estou vendo uma página numa tela grande como um monitor, os elementos geralmente ficam posicionados horizontalmente, lado a lado. Se essa página é responsiva, quando eu vejo numa tela menor, por exemplo, na tela de um notebook, na tela de um tablet ou de um celular, esses elementos que estão expostos horizontalmente vão sendo reagrupados na página de tal forma que a disposição fique vertical, ou seja, eles fiquem agora um embaixo do outro, respeitando o comprimento máximo da tela, sem criar uma barra de rolagem horizontal. O Shiny, por padrão, utiliza o Bootstrap na construção da página dos nossos aplicativos. Por conta disso, na hora de posicionar os elementos dentro da UI, a gente precisa seguir algumas regrinhas do Bootstrap para garantir que os nossos apps fiquem responsivos. Essas regrinhas dizem respeito a um conceito dentro do Bootstrap chamado de Grid System, que estabelece que os elementos dentro de uma página web devem ser posicionados em um grid que é composto por colunas que ficam dentro de linhas e que, independente do tamanho da tela, o comprimento de uma página web pode ser sempre dividido em 12 unidades. Nessa figura, a gente tem como exemplo 5 linhas e cada uma dessas linhas está dividida no número diferente de colunas. Na primeira linha, a gente tem 12 colunas, sendo que cada coluna tem tamanho 1, ou seja, cada coluna ocupa 1/12 da tela. Na segunda linha, a gente tem 3 colunas, com cada coluna ocupando 4 unidades, ou seja, cada coluna ocupa 1/3 da tela, 4 dividido por 12, lembrando que o comprimento sempre no total soma 12. Na terceira linha, a gente tem uma coluna ocupando 4 unidades e uma coluna ocupando 8 unidades. Então a primeira coluna ocupa 1/3 da tela e a segunda coluna ocupa 2/3 da tela. Na quarta linha, a gente tem duas colunas. Vou me tirar aqui da frente. Duas colunas, as duas ocupando metade da tela. Na quinta linha, a gente tem uma coluna ocupando o comprimento total da tela, uma coluna com tamanho 12. Dentro do Shiny, para criar essa estrutura de grid, a gente vai utilizar duas funções. A função FluidRow, para criar as linhas, e dentro do FluidRow, a função Column, para criar as colunas. Então, nessa primeira linha aqui, a gente tem um FluidRow, e dentro desse FluidRow, 12 vezes a função Column com o argumento width igual a 1, especificando 12 colunas de tamanho 1. Na segunda linha, a gente tem um FluidRow, uma vez a chamada da função column com width igual a 4, especificando uma coluna de tamanho 4, e uma vez a chamada da função column com width igual a 4 e offset igual a 4. Vou aumentar um pouquinho aqui. Offset igual a 4. Esse atributo offset faz com que a página pule um espaço correspondente a uma coluna de tamanho 4. Então vai ter um elemento aqui, vai ficar um espaço em branco e vai ter um elemento aqui. Aqui eu tenho mais uma linha com FluidRow. Eu tenho uma única coluna criada aqui com a função column de tamanho 8 e pulando uma coluna de tamanho 4 com o offset igual a 4. Aqui eu tenho uma única coluna nessa linha, uma única coluna de tamanho 6. E aí, como eu não coloquei outra coluna,
ele deixa um espaço em branco depois da coluna. E, por fim, na última, eu tenho uma coluna de tamanho 12 que ocupa o espaço inteiro aqui dessa linha. Agora, vamos fazer um exemplo para demonstrar a utilização aqui das funções fluidRoll e column no posicionamento dos elementos dentro de um aplicativo Shiny. Para isso, eu vou utilizar novamente aquele aplicativo que a gente construiu alguns vídeos atrás, em que eu tinha 2 inputs e 2 outputs. A ideia agora é reposicionar esses elementos dividindo a tela em 2. Então, em vez de deixar o select input e um gráfico e depois o outro select input e o gráfico, eu quero colocar esses 2 elementos aqui embaixo, aqui ao lado desse. Então, eu quero fazer com que esse elemento ocupe só metade aqui da tela e ao lado dele eu tenha o outro select input e embaixo do select input o gráfico. Então eu quero trazer isso que está aqui para cá. Eu vou fazer isso em um novo script, que aqui eu já tenho o código base de um aplicativo Shiny. E, antes de mais nada, eu vou criar essa estrutura de linhas e colunas. Vou criar o meu grid dentro da tela. Então eu vou usar a função fluidRoll para criar 2 colunas de tamanho 6. E dentro de cada coluna, eu vou colocar os elementos que eu quero que fique dentro de cada coluna. Então aqui fluidRoll, column, width igual a 6. E outra coluna, column, width igual a 6. E aí, aqui dentro de cada coluna, eu vou colocar os elementos que eu quero que apareçam do lado esquerdo e depois do lado direito. Muito bem. O título e o HR eu não preciso colocar dentro aqui do grid, porque eles já ocupam o comprimento todo da tela, tá? Então eu não preciso colocar aqui dentro do grid, eu quero que eles continuem com esse posicionamento aqui. O primeiro select input e o primeiro gráfico eu vou colocar dentro da primeira coluna, porque eles vão aparecer nessa porção aqui da tela, na primeira metade da tela do lado esquerdo. Eu não vou mais precisar desse HR. O segundo select input e o segundo gráfico eu vou colocar dentro da segunda coluna. Eles vão aparecer do lado direito. Agora eu vou copiar aqui o código que gera os 2 gráficos aqui dentro do servidor. Copio aqui. Não muda nada a parte do servidor. E eu vou rodar esse app. Agora eu vejo que a parte do gráfico A ficou aqui do lado esquerdo e a parte do gráfico B ficou aqui do lado direito. E o mais legal aqui é que, além da gente conseguir posicionar os elementos na tela do jeito que a gente queria, o meu app ele é responsivo. Ou seja, se eu diminuo o comprimento da tela, vai chegar um momento, quando o comprimento for pequeno o suficiente, esses elementos vão ser reposicionados aqui, deixando de ter essa característica horizontal, um do lado do outro, para ficarem verticalmente posicionados, um embaixo do outro, ficando mais agradável para uma tela pequena.